A ideia de uma mente construída pelo ser humano que pudesse tomar decisões e até ter sentimentos está presente na literatura, em pinturas e também nos primórdios do cinema. Mas o que seria a vida? Como reproduzir algo tão subjetivo? O que define se estamos vivos, se existimos ou não? No século XVII, o matemático e filósofo René Descartes definiu a questão com a frase "penso, logo existo". Para o pensador, o próprio questionamento sobre a existência já era uma prova de que ele pensava e, desta forma, estaria vivo. Filosoficamente falando, isso pode não ser verdade. Have you ever had a dream, Neo, that you were so sure was real? What if you were unable to wake from that dream? How would you know the difference between the dream world? Podemos estar presos em um cruel sistema de sucção de energia humana que nos mantém em transe apenas imaginando uma realidade que não existe, como sugere a trilogia Matrix, na qual as máquinas adquirem vida e passam a controlar os humanos. Mas afinal, as máquinas são capazes de pensar? Essa é a pergunta proposta pelo matemático e cientista da computação Alan Turing, que praticamente inaugurou a inteligência artificial como campo de pesquisa. Turing é apontado como o principal responsável pela construção da máquina de Bombe, que foi usada pelos aliados durante a Segunda Guerra para decifrar a comunicação nazista. Alan Turing escreveu um artigo que ficou muito famoso, que é Maquinário Computacional Inteligente. Isso foi em 1950. Aí em 1956, o termo inteligência artificial foi introduzido através de um seminário por John McCarthy de Princeton. Turing foi considerado o pai da computação por conta do desenvolvimento da chamada máquina de Turing, projeto base para o primeiro computador. Então, na verdade, a inteligência artificial, muito embora existisse já pessoas que conceberam essa possibilidade há muito tempo, ela só se tornou assim viável, palpável, quando os primeiros computadores começaram a ser desenvolvidos, né? Ele também criou o chamado teste de Turing, que pretendia estabelecer o quanto inteligente uma máquina poderia ser, ou se ela poderia pensar. No teste, uma pessoa deveria enviar perguntas para uma máquina e um ser humano ao mesmo tempo, sem saber com quem estava conversando. Se a pessoa que recebe as respostas não conseguir identificar quem é a máquina e quem é o ser humano, significa que o computador conseguiu passar no teste de sistema inteligente, ou, pelo menos, ser capaz de imitar reações humanas. Ele seria capaz, inclusive, de acordo com os testes clássicos de inteligência artificial, que ele é conceitual, ele seria capaz de passar para um ser humano em domínios bem específicos. Por exemplo, xadrez, que antigamente era o esporte, o jogo assim mais complexo. Já deve ter uns 10 anos aí que os computadores melhores batem os melhores mestres de xadrez. E no meu caso, qualquer computadorzinho já está bem melhor do que eu. Observa que é um grande desafio, né? Um grande desafio, porque não existe nada mais assim sofisticado, talvez, no universo, que a nossa capacidade de, a partir de dados, a partir do ambiente que nós nos encontramos, ter um cenário, tirar conclusões e, a partir daí, agir de forma adequada. Hoje, sistemas que usam inteligência artificial são até comuns e podem ser encontrados nos mais diversos lugares. A inteligência artificial que ela mistura uma série de conceitos, né? Na verdade, tem até vários nomes que são parecidos com esse, que estão, cada artigo, cada pesquisa acaba chamando de um jeito, né? Mas todos fazem parte dessa família aí, que é reconhecimento de padrões, aprendizado de máquina, né? Que vem do machine learning em inglês,
né? E mais hoje, mais recentemente, né, os conceitos de redes neurais e também um termo que também está bastante sendo utilizado é o deep learning, seria aprendizado profundo, né? E isso tudo vem dessa grande área, a inteligência artificial. A inteligência artificial e suas variantes é a última fronteira aberta nesse continente de ideias que se tornou a computação moderna. Mesmo assim, uma máquina totalmente autônoma, capaz de tomar suas próprias decisões, ainda seria um sonho distante. O ser humano é incrivelmente adaptativo. A inteligência humana, ela se adapta, ela reconhece o que ela não sabe, ela procura atrás. Então, tudo isso são ideias que a vai chegar nesse ponto. Então, decorar regras de um jogo incrivelmente complexo, é capaz de bater um ser humano, que o ser humano tem uma limitação na memória que ele pode usar para os jogos, ele usa mais estratégica, é um problema já resolvido com o Go e o xadrez. Responder perguntas, trivia, dessa parte de trivia, através de uma base de dados de conhecimento gigantesca que é a própria internet, já fomos vencidos também. Então ele pode bater algumas definições de inteligência para algumas tarefas. Oi, gente, tudo bem? Estamos começando o programa Brasil Consciência desta semana, uma realização do SINDCT, o sindicato que representa os servidores públicos do DCTA, do CEMADEM, da Agência Espacial Brasileira e do INPE. E é com este instituto, falando com esse instituto, que a gente começa o nosso programa de hoje, um bate-papo sobre a tecnologia que está batendo a porta e mudando a realidade de muita gente. A inteligência artificial é uma realidade. E é para falar sobre isso que a gente vai conversar com o doutor em Engenharia Eletrônica e Computação, que é tecnologista pleno, sênior lá no INPE, Fabrício Galende. Muito bom dia, obrigado por você ter atendido o nosso convite, Fabrício. Explica para a gente uma coisa, isso que nós estamos vendo hoje, aparecendo aí com o ChatGPT, e daqui a pouquinho tem o concorrente do Google liberado para o Brasil, isso é alguma novidade para vocês da academia que já estudam isso há bastante tempo? Bom, bom dia a todos. É um prazer aí poder trazer a contribuição aí para os espectadores do canal. Na verdade, o que está acontecendo, Edmond, é que não é uma novidade para quem já trabalha com pesquisa na área. Então, a base dessas tecnologias, ela já existe há mais de 2 décadas. O que está acontecendo agora é que essas tecnologias, elas estão assumindo uma forma acessível ao público geral. Ou seja, antigamente, quem tinha acesso a isso, quem era? Era o professor, era o pesquisador, era o estudante de pós-graduação, através de programas. Agora, o público geral já acessa, né? A minha tia, o meu filho, a minha avó, todo mundo pode acessar. Então, não é uma novidade, a novidade é a maneira como esses sistemas estão interagindo com a população geral, né? Inclusive com nós mesmos, né? Com os pesquisadores, com os tecnologistas, né? Então, é isso aí essa é a percepção que a gente tem, né? A roupagem que foi dada, ela é diferente, é para o público geral, antes não era. Agora, a gente já fez uma coisa aqui no programa tentando conceituar inteligência artificial. Como é que você explicaria para uma pessoa completamente leiga o que é essa inteligência artificial? O computador pensa como um ser humano? Como é que ele aprende a aprender? Vamos lá. Então, existem assim 2 grandes linhas de definição da IA. Uma delas seria de sistemas que têm comportamentos, que têm ações, que tomam decisão de modo similar ao ser humano. Essa linha, ela não é muito boa, porque nem tudo que é similar ao que o ser humano faz é bom, né? Então, por exemplo, o ser humano tem sentimentos, né? Às vezes gosta, não gosta. Ser similar ao ser humano na hora de interagir, por exemplo, entender gesto, entender fala, é aceitável como uma definição de IA. A outra linha é a seguinte, que são sistemas que são capazes de prover soluções para problemas que são considerados difíceis para a computação tradicional. E essas soluções geralmente tendem a evoluir conforme o sistema recebe mais dado, mais informação, né? Então, a gente diz que, nesse caso, está acontecendo a aprendizagem de máquina.
Então, se eu pudesse assim resumir para o público geral o que seria a IA, então seriam sistemas, né, que têm algumas características, né, de interação similares a nós, seres humanos, mas que têm essa capacidade de aprender e de resolver problemas complicados para a máquina, que para nós, né, são problemas simples. Por exemplo, reconhecer uma face. Para alguém é fácil fazer isso, computacionalmente não é tão fácil. Então, o fato de você aceitar a imagem e reconhecer, né, caracteriza como um sistema de IA, né? E de outras formas também, reconhecimento de fala, texto, né? Então, isso aí seriam os sistemas de IA, né? Em alto nível, assim, para as pessoas entenderem. Vocês não usam o chat GPT para fazer uma pesquisa, né? O que a inteligência artificial poderia oferecer para esse alto nível já de especialização? Bom, uma das grandes vantagens de você usar ferramentas tais como o Chat GPT é que ele tem acesso a uma quantidade muito grande de dados, a muitas informações. Então, isso facilita, por exemplo, para o pesquisador, né, consultar e acessar determinados dados que, de outras formas, talvez fosse demandar mais tempo, mais esforço, né? Por outro lado, né, aí cabe aí uma ressalva que é a seguinte: toda ferramenta de IA, ela tem que ser bem utilizada, senão ela talvez não te forneça aquilo que você precisa. Então, vou dar um exemplo. Tem algumas perguntas que, se você fizer, por exemplo, ao próprio chat GPT, que ele vai te dar respostas incorretas, né? Por exemplo, uma coisa muito simples, se você perguntar alguma coisa que aconteceu há 2, 3 dias atrás, né, um fato político, econômico, ele não vai saber, porque ele não tem uma base de dados atualizada em tempo real, né? Pelo menos na versão gratuita não tem. Então ele já vai te dar uma informação incorreta. Outro problema, se os dados que alimentam essas ferramentas não forem dados confiáveis, não tiver alguém que diga, olha, isso aqui está ok, isso aqui não está ok, ele vai operar de modo tão bom quanto são os seus dados, certo? Então, assim, tem essa questão de acesso, então isso aí nos ajuda, né? Mas a gente tem que ter essa ressalva. O outro ponto é o seguinte, né? As ferramentas de IA também elas nos ajudam a automatizar certas atividades que são atividades repetitivas. Então, se você tirar a carga de alguém que tem algum conhecimento para uma atividade repetitiva e colocar em uma atividade que exija, por exemplo, mais criação, mais contextualização, isso aí seria algo bom, né, para o Instituto e para todos os serviços de uma maneira geral. E o que você pensa sobre a substituição de mão de obra por IA? A gente tem diversos fóruns, diversas discussões acontecendo sobre a possibilidade de um desemprego em massa, principalmente para setores menos escolarizados, menos especializados da sociedade produtiva. Qual seria a alternativa para evitar algo assim? As pessoas têm como aprender a trabalhar com IA, mesmo em baixa escolaridade? Sim, então vamos lá. Eh, o avanço da IA, né, ele é algo inevitável, né? Por mais que você pense em regular, em limitar, o conhecimento não para, né? E o conhecimento na área de IA é só mais uma área aí que está evoluindo muito, principalmente por causa do ganho, né, de processamento computacional que a gente teve aí nos últimos tempos. Mas aí o que acontece? Vamos lá. Eu vou citar um episódio recente, né, com um orientado meu, né, falando sobre a disputa de uma vaga de trabalho. Então ele participou do processo seletivo, né, e falou que não foi selecionado. Eu perguntei como é que foi esse processo. Então o recrutador deu um problema, deu um prazo para ele resolver, né? E ele me falou que a primeira medida que ele tomou foi recorrer ao chat GPT. O que aconteceu? Na verdade, ele não obteve a solução para o problema. Muito simples, porque era um problema que exigia análise, que tinha um contexto dentro daquela vaga. Então, o que acontece? Problemas que exigem alguma análise e contextualização são problemas muito, mas muito difíceis de serem resolvidos automaticamente por uma máquina. Então, o que acontece?
substituir alguém que faça esse tipo de atividade, né, por uma máquina, hoje é muito difícil, né? O que pode acontecer? Como eu falei, tarefas repetitivas, tarefas que não exigem muito conhecimento, né, que não exigem análise, tendem a ser substituídas por máquinas. Mas qual é a solução, né? Segundo, é uma opinião pessoal minha, né? Tudo passa pela educação, né? Então as pessoas, elas têm que ser informadas, têm que ser instruídas e treinadas para conviver e operar adequadamente esses sistemas, né? Por quê? Porque se você não for capaz de operar adequadamente o sistema, você pode ter o melhor sistema do mundo, você não vai chegar onde você quer, né? Se você der um mapa a uma pessoa e ela não souber ler o mapa, ela não chega a lugar nenhum. A mesma coisa relacionada à inteligência artificial. Então, assim, tudo passa pela educação, pela valorização do processo de educação, da pesquisa, né? Então, o mesmo aluno e outros alunos uma vez falaram assim, olha, tal professor de tal disciplina poderia ser até substituído porque o chat GPT me traz acesso a um conteúdo melhor do que o professor. Então, essa frase me levantou, né, a seguinte bandeira, ó, o professor não pode ser mais só um profissional, por exemplo, que traz um conteúdo. Ele tem que avaliar os aspectos humanos, o contexto e facilitar e mediar o processo de aprendizagem para aquele aluno, que é uma coisa que uma máquina dotada de IA não faz, né? Então essa seria, digamos assim, a minha visão, né, a minha opinião sobre essa questão de substituição e de adaptação. E acho que, independentemente do nível de escolaridade, condição social, etc., acho que é possível, sim, educar as pessoas a conviver, a se adaptarem às novas tecnologias, né? E sim continuarem, né, trabalhando, exercendo atividades, só que atividades diferentes, que tendem a ser menos mecânica e mais contextualizadas, mais analíticas, né, de um modo geral, em todos os níveis, né? Muito bem. Vocês estão trabalhando com alguma coisa especificamente agora em inteligência artificial, o seu grupo de pesquisa, ou os doutorandos e mestrandos que você apoia aí no INPE? Sim, eu tenho orientados, por exemplo, de iniciação científica mesmo, alunos de graduação, né, que trabalham usando técnicas de IA para reconhecimento de padrões em imagens. Então, por exemplo, alguns anos atrás eu precisaria de alguém olhando uma imagem de um satélite para dizer, olha, isso aqui é um foco de fogo, isso aqui é uma construção ilegal. Hoje em dia, com o que a gente estuda, a gente não precisa de alguém que fique fazendo isso para dezenas, milhares de imagens. Você pode automatizar isso usando técnicas de reconhecimento de padrão, né, que usam inteligência artificial. Porém, é aquele ponto que eu comentei anteriormente. Você precisa de alguém que entenda e saiba, né, avaliar os resultados, inclusive avaliar se o que a IA está te fornecendo é pertinente, porque às vezes não é, né? A IA, como eu falei, ela é tão boa quanto os dados que você dá para ela e quanto a pessoa que também a desenvolveu. E quem dá os dados, né, somos nós, quem desenvolve somos nós não somos perfeitos, né? Então, sim, né, e seguindo por essa linha aí, né? Então, o que a gente foca agora é a análise do projeto, né, mas sim utilizamos para esse caso aí. Isso aí é um exemplo, né? O Brasil hoje tem uma demanda muito grande de programadores, né? Essa é uma carreira em que o Ministério de Ciência e Tecnologia, inclusive, pretende investir para incentivar formação de mão de obra. A inteligência artificial pode exercer esse papel de programador? Bom, eu ministro disciplinas de graduação que envolvem programação. Inclusive, aquele relato do aluno que estava disputando a vaga de emprego era de programação. O que acontece? Toda atividade de programação recorrente, ou seja, aquilo que eu fiz uma vez e que eu consigo aplicar de modo repetitivo para sistemas similares, sim, né, os sistemas de IA vão acabar substituindo, né? Então, por exemplo, se você entrar no chat GPT e disser assim, olha, eu quero uma página de internet com 3 botões, qual é o código que faz isso aí? Ele gera para você. Só que a questão é a seguinte, o que ele está gerando serve para resolver o teu problema, né? Então, o ponto é,
o que tem que mudar, né, com relação à questão da carreira, da programação, etc., é mostrar para ele esse tipo de ferramenta como aliado, né, ensinar ele que a ferramenta também ela não vai trazer resposta para tudo que ele quer. Então, existe demanda, né? Inclusive, por exemplo, a gente tem dificuldade, às vezes, de prever, perdão, de suprir algumas vagas aqui para programadores, justamente porque falta essa capacidade de análise, né? Então, eu não preciso contratar alguém, um bolsista, etc., que só saiba usar e chamar lá do chat GPT um trecho de código que foi gerado automaticamente. Eu preciso de alguém que entenda o problema e que use a ferramenta como algo auxiliar, né? Para a gente chegar à solução de um problema que a ferramenta sozinha não resolve, né? Então, o que eu acho que tem que mudar um pouquinho aí na questão educacional é o que é importante. Então, saber o código, saber programar por programar, é menos importante do que saber analisar e contextualizar, né, os problemas. Vou dar mais um exemplo. Tem uma ferramenta, por exemplo, que é o brandmark.io, né? Ela é uma ferramenta que gera logo. E tem uma disciplina, né, de design, que inclusive ministro, né, já ministrei, que fala sobre desenho, né, de logomarca, etc. Se você acessar a ferramenta e colocar algumas informações, ela gera uma dezena de logos para você. Tem a ver com carreira de desenvolvimento de software, parte de design digital. A pergunta é, o que está saindo ali me serve? Né? Então, a gente tem que treinar pessoas que saibam ter, né, esse senso crítico, essa análise para poder operar e usar a ferramenta como algo, não que seja um competidor, mas que auxilie a resolver o problema. Né? Acho que é isso. Não vai chegar um momento, então, que vai ter um chat GPT de programação, eu vou chegar lá, digitar quero um aplicativo para a internet que resolva essa e essa questão, reunindo essa e essa informação. Sempre vai precisar de alguém que consiga ordenar essa criação de código. Sim, o contexto, né? Então, eu fiz uma pergunta muito interessante lá quando eu comecei a acessar o chat GPT. Eu comecei a testar o sistema. Eu fiz uma pergunta para ele: como eu te faço errar? Ou que pergunta você não sabe responder? Você pode fazer esse teste, né? Então, o próprio chat GPT ele diz o seguinte: olha, coisas que exijam, né, informações pessoais, contexto, etc., são coisas que ele vai ter dificuldade em te responder. Então, o chat GPT ele vai substituir, isso aí é inevitável, o programador, o desenvolvedor que seja mecânico. Então, a dificuldade não é gerar o código, não é saber qual tecnologia faz o quê. A dificuldade é saber se aquilo que está sendo gerado me satisfaz. Então, respondendo a sua pergunta, a programação não analítica, a programação mecânica, essa vai ser substituída. Essa é inevitável. Agora, a análise, o contexto, etc., isso aí é um pouquinho mais difícil. Talvez, né, daqui a algumas décadas, não sei, talvez isso aconteça. Não é impossível, mas aí falta um pouquinho aí de pesquisa e estudo para poder automatizar isso totalmente. Então, você tem uma resposta, sim, né, de geração de aplicativo, etc., mas às vezes faltam peças, ou às vezes o que vem não vai te atender, porque não se analisou o contexto. Né? E lembrando, a computação, a ciência, a tecnologia, ela serve para servir as pessoas. Né? O propósito dele é esse, da IA. As pessoas e a sociedade. Então, você tem que ouvir o ser humano, né? E atender ao ser humano. E nem tudo que a máquina gera vai atender a uma pessoa, ao ser humano. É uma resposta, como eu te falei, mecânica. Né? Então, eu acho que é isso. Fiz a pergunta que você fez aqui para o chat GPT. Como eu te faço errar uma informação? Qual pergunta você não consegue responder? E aí a máquina colocou aqui, como modelo de linguagem baseado no GPT 3.5 da OpenAI, sou projetado para fornecer informações precisas e úteis com base no treinamento recebido em uma ampla variedade de suportes. No entanto, existem algumas limitações em relação às informações que possuo.
Item 1. Informações além do meu conhecimento de corte. Fui treinado com dados até setembro de 2021, portanto, pode haver eventos, descobertas ou acontecimentos ocorridos após essa data, dos quais eu não estou ciente. Essa foi a primeira resposta de uma lista que ele colocou aqui, mas ele listou, mas mostrou que haviam mais, mas colocou apenas a primeira resposta, está aqui dado. Muito obrigado, viu, Fabrício, pelos esclarecimentos. A gente agradece demais aí a sua participação aqui no nosso programa e, tendo novidades, fique à vontade, viu? Bom, eu que agradeço aí, desejo um bom dia e uma boa jornada a todos aí, e sempre que for necessário estou aqui à disposição. Obrigado. Muito obrigado. O programa Brasil Consciência vai para um rápido intervalo e, na sequência, a gente continua falando de inteligência artificial. Instante só, não sai daí. Muito bem, gente. Segundo bloco, a gente continua falando aqui sobre inteligência artificial, essa entidade cibernética, robótica, que tem tomado conta aí do noticiário científico diário em todos os grandes jornais. E para falar sobre esse assunto agora, a gente traz o pesquisador Reinaldo Rosa, especializado em machine learning, conhecimento de máquina, que vai falar para a gente um pouco sobre o conhecimento dele. Reinaldo, tem muita gente assustada. As notícias que estão saindo aí recentemente apontam que a Microsoft vê sinais de raciocínio humano na nova inteligência artificial. Estamos próximos do advento da Matrix? Bom dia aí, boa tarde a todos. Primeiramente, deixa eu colocar aqui um ponto importante, né? Essa notícia aí está relacionada, entre outras várias notícias que têm vindo nesses últimos meses, aí a um tipo especial, né, de IA, são os chatbots, ou chatbot, como o pessoal costuma chamar. Entre eles, o que se destaca mais aí é o ChatGPT, da OpenAI, né? E é claro que existem vários concorrentes. Quer dizer, esse projeto é um projeto, costumo dizer para o pessoal, né? Houve uma época no Brasil que todo mundo que falava em astrônomo falava do Ronaldo Mourão lá, né? Parecia que no Brasil tinha um astrônomo só, mas existem centenas e milhares de astrônomos no Brasil. É a mesma coisa com os chatbots, né? Existem vários projetos de chatbots. Os chatbots pode ser baseado só em regras, eles podem ser também baseados em IA e pode ser híbrido também, né? Então, existem várias abordagens de chatbots, então não é nenhuma novidade, isso já vem de muitos anos, tem crescido exponencialmente agora, exatamente impulsionado pelos projetos da OpenAI, né? A parte de IA ela pode ser supervisionada e não supervisionada, contando aí, obviamente, com os recursos de processamento de linguagem natural e com a Deep Learning, né? As ferramentas de Deep Learning. Então, tudo que existe ali dentro desses algoritmos, né? A gente pode chamar assim, desses programas inteligentes, são coisas completamente conhecidas, né? Não tem algo que não seja conhecido pela comunidade. Ele não gera nenhum tipo de novidade em relação à sua concepção, tá? Ele não é capaz de se autoprogramar, por exemplo. Esse é o primeiro ponto importante, ainda, né? Então, esses chatbots, eles interagem com os seres humanos por meio de algoritmos de processamento de linguagem natural, as LNPs do inglês, né, e machine learning, e o objetivo é simular uma conversa. Aqui tem um ponto muito importante, simular uma conversa determinística e lacônica entre humanos, gerando, inclusive, textos inéditos, né, e personalizados, que o próprio chatbot constrói. E existem muitas ferramentas que fazem isso, né?
eu já diria que você pode listar aí umas 20 ou 30 ferramentas que fazem isso, né? O ChatGPT, que é baseado na tecnologia GPT-3, e agora tem o GPT-4, que vai sair, e assim vai, ele é, digamos, um dos mais avançados. Existe para 2023 vem o Lambda, né, da Google, que vai ser também um projeto muito... para você ter uma ideia, são 2 trilhões de palavras, né, que eles conseguem processar, interpretar e relacionar, o que é importante. A relação do texto é que dá essa associação, né, das palavras, e não só das palavras, mas como tem machine learning, eles conseguem fazer a leitura também de imagens, conteúdo de imagens e textos. Então, dá essa impressão de algo que vai além da conversa determinística e lacônica, mas não é verdade, né? Tem um projeto no Brasil chamado Cerebras, é até interessante o pessoal dar uma olhada, é um projeto que você pode entrar lá e criar o seu próprio chatbot. É legal porque aí você conhece bem quais são as componentes para você criar um chatbot, né? Então, recomendo que quem for entusiasta, querer aprender mais, e faça parte aí desse projeto. Mas, então, essa coisa do raciocínio, como eu falei, como é uma conversa determinística e lacônica, é fácil você entender o que ele faz. Basta você chegar para o ChatGPT, por exemplo, você pergunta para ele qual é a cena que você mais gostou no filme 2001, Uma Odisseia no Espaço, né? O que ele vai responder para você? Ele vai falar, como um professor de linguagem natural, eu não tenho essa resposta. Mas as 10 cenas apontadas como melhores no filme, que as pessoas mais gostaram, são as seguintes. Aí ele vai lá e vai listar para você aquelas 10 cenas. Então, a conversa com ele é uma conversa de raciocínio determinístico e totalmente lacônico. Vamos E vai fazer direto ao... esse teste, Reinaldo? Você falou o quê? As 10 cenas... Não, você pergunta para ele qual é a cena que você mais gostou no 2001, Uma Odisseia no Espaço, por exemplo. Você faz esse teste. E Certo. ele vai dar uma resposta para você que não ele vai dar uma resposta determinística. Ele não vai ter uma conversa com você onde ele deixe de ser um cérebro eletrônico. Ele não é um cérebro humano. Então, ele não tem a parte emocional envolvida. Ele não tem a parte artística, a apreciação da arte. Quer dizer, uma série, um outro universo que ele não tem acesso. E o raciocínio, por mais lógico que ele seja, né, ele não só ele é formulado a partir da parte emocional humana, né? Então, eu diria que essa é a grande limitação, a grande distância que existe de um raciocínio humano, né? O raciocínio humano não é completamente lógico, né? A gente sabe disso. O ser humano ele não é perfeitamente lógico. A máquina, sim. Então, ela dá a impressão que numa conversa que tem que ser totalmente lógica, ela consegue imitar, simular a conversa humana. Coloquei aqui a pergunta do Reinaldo Rosa. 2001, Uma Odisseia no Espaço é um filme aclamado por seu visual deslumbrante, narrativa intrigante e temas complexos. Aqui estão 10 cenas notáveis que muitas pessoas apreciarão ao assistir o filme. 1. O amanhecer do homem. A sequência inicial mostra um grupo de primatas descobrindo um monolito, um monumento icônico que representa o salto evolutivo da humanidade. O interessante é que eu fiz aqui agora, gravando com o Reinaldo, e aí, apesar de dizer que listou as 10, a inteligência artificial não listou. A partir do 2, não tem nada escrito, estou mostrando a imagem para vocês aí na tela. Ou seja, não resolve todos os problemas, né? Mas vamos fazer um teste mais interessante. O Reinaldo falou sobre diversas ferramentas que já usam inteligência artificial. A partir de agora, a próxima resposta dele, o áudio que ele vai pronunciar vai ser melhorado com o uso de inteligência artificial criada pela Adobe, né, que faz os programas de edição de vídeo que a gente usa, e que a gente vai colocar a voz do Reinaldo no comecinho, como a gente gravou, e na sequência com o recurso da inteligência artificial, que dá uma melhorada. Reinaldo,
Você falou aí que esses chats, né, que estão chegando, eles não são novidades para vocês que já estão aí pesquisando, trabalhando com isso há bastante tempo. O que vocês imaginam que seja a novidade? É essa possibilidade do uso recorrente de pessoas de qualquer lugar com a sua janela para a internet poder entrar e fazer o uso de um recurso como esse? É o uso social que mudou? Eu acho que a novidade é você ter, em tempo real, uma base de conhecimento super abrangente, né? E que é atualizada em tempo real também. Então, é como se você tivesse um livro dinâmico, o melhor livro do mundo dinâmico sobre conhecimento, na sua frente, sem você precisar ficar procurando qual página que estava, sem índice, sem nada. Você simplesmente chega lá e coloca a pergunta. Então, por exemplo, nas minhas aulas, eu costumo abrir para os alunos, assim, eu vou dar uma avaliação para eles, por exemplo. Eu divido a turma em dois e falo, ó, vocês vão fazer a avaliação usando o chat GPT, vocês não. Para a gente comparar se o desempenho de quem usou e quem não usou é melhor. Né? Então, e esse ser melhor ou não vai depender do tipo de exercício. Quanto mais determinístico for esse exercício, se for um exercício de resolver uma equação diferencial, se for um exercício de responder uma pergunta de matemática ou de física, o grupo que usou o ChatGPT tem um desempenho um pouquinho superior. Agora, se você colocar em discussão perguntas de área de humanas, filosofia, mesmo ciência descritiva como é a história, né, onde as coisas não são tão exatas e há uma margem grande para discussão, não que não tenha na matemática também, obviamente que tem, né, mas quando chega nesse nível onde não tem uma resposta exata, determinística para aquela pergunta, onde você tem que colocar em discussão, e aí vem essa parte humana de elaborar o pensamento, e aí entra muito a experiência pessoal de cada pessoa, o subjetivismo entra aí o grupo que não usa o ChatGPT tem um desempenho melhor. Então, o ChatGPT é como você trazer para a aula um outro professor, né, um professor que vai nos ajudar, que é extremamente eficiente para responder perguntas de forma determinística. Então, não se pode abrir mão dele, entende? Eu acho errado, por exemplo, entrar com essa coisa de, não, você não pode usar o ChatGPT para fazer prova, ou você não pode usar o ChatGPT para escrever um artigo. Por que não? Porque eu acho que deve. Por quê? Porque a resposta que vai sair depende da habilidade que você tem de fazer a pergunta. Então, entra a habilidade de quem está perguntando. Então, isso faz com que agregue um valor enorme no uso da ferramenta. Então, eu não vejo nenhum problema no uso da ferramenta, eu não vejo uma ameaça, não vejo nada disso. Pelo menos essa é a minha visão, né? No momento. Eu não sei como é que vai evoluir isso, né? Até que ponto, mas, enfim, no momento, essa é a minha impressão da ferramenta. Eu acho que ela é bem-vinda, ela é uma ferramenta auxiliar extremamente potente na troca de conhecimento, na elaboração e na troca de conhecimentos, principalmente conhecimentos de caráter determinístico. Mas existe uma questão, né, Reinaldo, que preocupa as pessoas, que é justamente a facilidade que esse sistema permite para a realização de algumas tarefas, o que vai acabar substituindo seres humanos em diversas funções. Esse é um processo inexorável, né? Diante disso aí, o que você pensa como pesquisador profissional da área do surgimento de profissões, por exemplo, como o engenheiro de prompt? Você falou aí da habilidade de fazer a pergunta, já se projeta profissionalizar essa atividade, pessoas com técnicas para fazer a pergunta certa e extrair da inteligência artificial Sim. a melhor resposta possível. Sim. Eu acho que do ponto de vista de risco, de colocar em risco mercado de trabalho e tudo isso aí é uma grande bobagem, na minha opinião. Por quê? Porque tecnologias disruptivas, elas chegam exatamente porque são disruptivas. Quando a TV colorida chegou,
né? Toda a engenharia de TV preto e branco foi por água abaixo. Tudo que estava na loja para vender não foi vendido. Se perdeu, jogou no lixo, virou sucata. Então, tecnologias disruptivas são assim. Agora, é claro, toda tecnologia disruptiva ela traz desafios de novas habilidades. E aí é preciso ter a formação das pessoas, como é a ciência de dados hoje, por exemplo, né? Existe uma demanda enorme para cientista de dados, mas pouca gente com as habilidades formadas, né? Até porque não tem muitos cursos ainda de qualidade a serem oferecidos, né? Eles estão em formação ainda, cursos bons mesmo. Então, a gente vê que vai acontecer a mesma coisa em relação ao uso da IA na geração de conhecimento. Os engenheiros vão ter que se adaptar, como você pontuou muito bem. Hoje já existe um desafio de engenharia reversa para essas coisas, quer dizer, em vez de você fazer, você vai usar, só que para usar você tem que aprender a usar, então você tem que treinar alguém para usar lá na borda da eficiência, né? Então o mundo é dinâmico, né? O mundo da tecnologia é assim, principalmente TI. A IoT está aí também, a internet das coisas, tudo. Você não vai precisar mais de trazer pessoas na sua casa para fazer toda aquela instalação. No futuro, você vai receber uma casa já onde você faz o plugin de tudo de todas as ferramentas de IoT, tudo colocado na internet. Qualquer pessoa vai poder fazer a sua instalação elétrica assim, de uma forma super fácil. Enfim, é a dinâmica da TI impondo novos desafios no mundo, inclusive a adequação das profissões, das carreiras, né? Mas eu não vejo isso como um problema de longo prazo, é um problema de curto prazo, até uma adequação, né? Essa é a minha visão. Eu não sei se eu respondi, foi isso que você perguntou. Na verdade, foi bem isso que você queria saber. Legal, quero agradecer demais ao Reinaldo Rosa por mais essa participação aqui. Obrigado, Reinaldo. Sucesso aí na continuidade da agenda, viu? Eu que agradeço, Edmond. Até a próxima. Grande abraço. Abraço, Tchau. Valeu, cara. Muito bem, gente. Terceiro bloco aqui no nosso programa Brasil Consciência. A gente continua falando de inteligência artificial, só que agora a gente vai falar de uma aplicação que pode melhorar bastante o sistema de monitoramento e controle de queimadas no país. É uma iniciativa do INPE, ainda em fase embrionária, para fazer uma parceria com o Google e permitir avanços aí na obtenção de dados sobre este serviço. Para falar sobre isso, a gente vai conversar agora com o pesquisador do INPE, Fabiano Morelli. Bom dia, doutor Fabiano, obrigado por você ter atendido aí o nosso convite. E a gente gostaria de começar perguntando em que estágio que está essa parceria, o estudo dessa parceria com o Google, e qual a viabilidade disso para a melhoria da obtenção de dados sobre queimada no Brasil. Bom dia. Bom dia, Edmo. É com prazer falando com você. De fato, o Google tem desenvolvido ações de impacto social em várias áreas. Por exemplo, na ocorrência do deslizamento ou inundações, onde eles avisam a comunidade, as populações próximas a essas situações de risco para estarem antenadas, alertas a possível situação de perigo ou perdas de patrimoniais que possa acontecer. Essa iniciativa já tem sido testada nos Estados Unidos, Austrália e Canadá, e agora eles estão com a iniciativa de trazer esses alertas também para o Brasil. Em função de que o INPE já possui um histórico muito grande, né, mais de 30 anos trabalhando no monitoramento da ocorrência de fogo na vegetação, eles nos procuraram para trabalhar nessa forma de disseminar as informações, integrando a iniciativa deles com os nossos dados públicos que estão todos disseminados de forma aberta na internet, mas que
entrando também, né, uma forma de ser disseminado nas plataformas oficiais do Google. Então, de forma mais rápida, de forma mais direta, para atingir um maior número de pessoas, e especialmente aquelas pessoas que estejam aí com suas vidas impactadas pela ocorrência do fogo na vegetação. Então, essa iniciativa nós estamos agora trabalhando nos acordos formais de jurídicos, né? Por ser uma iniciativa de uma instituição privada com um órgão de Estado, que é o INPE, a gente requer esse formalismo para discutir as ações e definir, então, os projetos em algumas áreas para trabalhar em conjunto. Eles estão trabalhando nessa iniciativa, como eu falei, com imagens de satélites e a inteligência artificial, estão testando o produto deles e aí a gente vai fazer alguma forma de integração, né? E também de retorno dessa informação a partir dos usuários do Google para que a gente aprimore os dados, valide os nossos dados, verifique, dê um outro nível de informação para a difusão da sociedade, né? Porque a gente já tem os dados todos abertos no portal, mas sempre ao aumento da transparência, ao aumento da difusão, da possibilidade de que as pessoas interajam com as plataformas, isso torna muito mais dinâmico e confiável a informação, porque daí fica muito evidente que, além de órgãos e instituições que estejam desenvolvendo os produtos, a própria situação de verificação in situ do que está acontecendo. Então, esse é o grande ganho, eu acho, para todos, que seria a maior interação na difusão das informações. Doutor, deixa eu ver se eu entendi. O senhor está falando de uma parceria em que ambas as partes devem ceder dados para que uma e outra possa aprimorar seus produtos, mas o senhor falou aí no final da interatividade. Nós podemos esperar, então, no futuro, uma plataforma ou algo parecido em que um usuário do Google possa apontar o celular para um foco de incêndio e dizer assim, ó, tá pegando fogo aqui, e isso entrar num cruzamento com aquilo que o INPE já faz? Esse foi uma das iniciativas que eu identifiquei e levei como possibilidade de aprimoramento, né? Porque devido à ampla penetração que o Google tem hoje nos smartphones e as pessoas utilizando suas aplicações, seria viável para eles ter uma forma de interação com esses usuários, de forma que a gente tenha esse feedback diretamente do pessoal que está nas áreas onde a gente detecta e reporta no portal a ocorrência de fogo na vegetação. E a inteligência... Pois não, perdão. Não, eu só queria complementar que essa é uma ideia do que já foi conversado, e aí vai ser discutido e, se é avaliado que é de interesse e viável, então a gente vai estabelecer um projeto para a execução disso. E o uso da inteligência artificial propriamente dito? No que o IA pode ajudar? Ele, por exemplo, pode fazer a interpretação das imagens que vocês recebem via satélite para poder identificar focos de queimada? Diminuiria aí a necessidade de pesquisadores de olho humano para fazer essa análise, doutor? Eu vejo hoje o uso da inteligência artificial apoiando muitas ações, né? Nós temos os algoritmos que são utilizados e que são derivados das pesquisas de mestrado e doutorado, então com uma confiabilidade científica muito alta, para extrair das imagens de satélite essas informações que a gente precisa. Mas o novo paradigma com o uso das inteligências artificiais, elas também passam a auxiliar na detecção
de possíveis falsos alarmes ou possíveis omissões que a gente não tenha resolvido com uma determinada metodologia. Então, esse cruzamento de dados com outros dados que poderiam vir de campo, com informações em tempo real, com as imagens de satélite, elas devem contribuir para o aprimoramento dessas metodologias e, então, a gente ter um outro nível de mapeamento de dados, porque também, além da própria ferramenta, da tecnologia, da inteligência artificial, a gente também está tendo já as previsões de lançamentos de novos satélites. Novos dados vão ser disponibilizados nos próximos anos e cada vez mais essa integração ela vai cobrindo lacunas que no passado eram insolúveis, né? Um satélite ou ele observava uma grande área em um intervalo de tempo maior, ou ele ficava olhando uma área pequena, sempre em vários instantes do tempo mais frequente. Agora, a gente tem constelações que permitem a gente mapear uma determinada localidade ao longo do tempo, em vários momentos do dia, e com características diferentes. Então, essa integração dos diferentes sensores, elas também permitem que a inteligência artificial identifique feições, identifique características específicas de cada satélite para auxiliar na caracterização da área queimada, da área que está queimando, no que pode queimar, na severidade do fogo, no risco do fogo. Então, são vários os tipos de aplicações que a inteligência artificial tem para ser utilizada e acho que assim, uma grande oportunidade de pesquisas aí abertas para várias áreas, né? Não só de sensoriamento remoto, mas também de áreas específicas de uso da tecnologia. O senhor imagina que essa parceria, esse sistema, ou o que surgir dessa pesquisa, possa, por exemplo, identificar com a inteligência artificial possíveis focos de queimada e emitir alertas automáticos às autoridades de fiscalização? Vocês vislumbram a possibilidade da ausência do olho humano para validar essa denúncia, vamos dizer assim, esse alerta às autoridades? Hoje a gente já trabalha de forma automatizada, né? O nosso sistema ele recebe imagens de 10 satélites ao longo do dia. E aí, nesses satélites, a gente consegue ter um intervalo de revisita ou observação da Terra a cada 10 minutos. Então, não é viável hoje eu ter uma pessoa olhando cada resultado de processamento. Ele não teria condições de avaliar isso. Então, já existe muita tecnologia, inclusive o uso de IA, né, para essa integração e validação dos dados. Eu tenho um controle de qualidade que me faz com que eu tenha um algoritmo conservativo. Então, tudo que é informado hoje sobre a ocorrência de fogo na América do Sul, pelo INPE, ele já tem uma qualidade muito alta e eu posso estar errando por omissões, né? E não por falsos alarmes, mas sim por omissões de não ter uma alta confiabilidade, porque a intensidade do fogo ela ainda é baixa, porque a temperatura não é muito alta, porque o tamanho da área ainda é pequeno. Então, isso eu deixo de disponibilizar para evitar falsos alarmes. Então, eu acho que o uso da inteligência vai aprimorar, mas ela hoje não é uma inovação tão grande, porque nos sistemas a gente já tem a aplicação de técnicas desse tipo para acompanhamento.
Eu não faço a validação ponto a ponto individualmente. Muito bem. E o que falta, ou o que está faltando ainda, para que vocês anunciem essa parceria e que ela possa avançar? Parece que entre os assuntos, inclusive, há a possibilidade de parcerias estudantis aí com a pós-graduação do INPE e o Google. O Google tem um leque de ferramentas muito grande, né? Um portfólio bastante diversificado. A primeira conversa foi ligada a essa iniciativa das ações de impactos sociais devido à ocorrência do fogo, mas sim, também no aprimoramento da capacitação dos cursos de mestrado e doutorado que o INPE oferece, né, com tecnologias do Google, eu acho que é uma das iniciativas que vão ser discutidas depois que aprovado esse protocolo de intenção e a gente seguir, então, para a fase de definição de projetos, né, e atividades a serem elaboradas, porque iniciou essa conversa por meio da iniciativa de monitoramento do fogo, e aí foi verificado que, olha, a gente tem uma amplitude de atividades maior e que podemos, então, discutir essas atividades a partir dessa protocolo de intenção. O protocolo está em fase de análise jurídica e, assim que finalizada, a gente inicia a fase de elaboração de projetos para execução dessas iniciativas. Algum prazo estabelecido, alguma meta de prazo? Não, vai fazendo conforme você acertando os detalhes. Exatamente. A gente está bastante empenhado com isso já há uns 3 meses e ainda caminhando, porque essa fase jurídica sempre tem bastante discussões e análises de pormenores, né? E também devido à escassez de recursos humanos, né, que o grupo do programa Queimadas tem hoje no Instituto. Então, são muitas atividades, a gente está priorizando as atividades operacionais, e essas novas atividades, novas ações, a gente também está caminhando, mas não com força total, porque eu preciso me dedicar também às outras ações que são iniciativas de planejamento, gestão e execução, para que a gente traga recursos humanos e financeiros complementares ao orçamento da União e que garanta que as atividades sejam executadas ao longo do ano. Tá certo, quero agradecer demais ao Dr. Fabiano Morelli pelas informações que estão sendo prestadas aí sobre essa nova iniciativa do INPE na busca pela melhoria do serviço de detecção de pontos de queimada. Para você que nos acompanhou até agora, a gente segue no finalzinho do nosso programa atualizando a nossa lista de filmes sobre inteligência artificial que você não pode deixar de ver. Na sequência, você fica com o restante da nossa programação. Até a semana que vem com mais uma atração inédita para vocês. Tchau, gente. I'm sorry, Dave. I'm afraid I can't do that. What are you talking about, Hal? This conversation can serve no purpose anymore. Goodbye. Your every fantasy. Each resort is maintained by reliable computer technology and people by lifelike robot men and women. Colonies 2 weeks ago. 6 replicants. 3 male, 3 female. They slaughtered 20. A Blade Runner's job is to hunt down replicants. Manufactured humans you can't tell from the real thing. What's this? Roy Batty. Probably the leader. In this city, under cover of darkness, someone is stalking Sarah Connor. Sarah Connor? Yes.
you ever had a dream, Neo, that you were so sure was real? In a distant future, in an age of intelligent machines, he is the first robotic child programmed. Theodore, I saw in your emails that you'd gone through a breakup recently. You're kind of nosy. Am I? You'll get used to it. Over the next few days, you're going to be the human component in the Turing test. One day the AIs are going to look back on us the same way we look at fossils.